Olá, eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos trabalhar gêneros textuais, a identificação de características condicionais aos textos de diferentes gêneros. Tá? Então, esses gêneros textuais, eu escolhi alguns gêneros para a gente trabalhar a representação do medo. Tá? Então, diante disso, nós vamos ver as estruturas textuais e discursos em diferentes contextos, com dialogismo. Então, antes de começar a ver diferentes gêneros textuais trabalhando a representação do medo e vendo o diálogo que esses textos fazem entre si, nós vamos primeiro entender o que são gêneros textuais. Então, gêneros textuais, eles são formas de redação que apresentam características peculiares, definidas por seu conteúdo, seu estilo, sua estrutura e sua função. Existem inúmeros tipos de gêneros textuais, cada qual com suas características específicas. Tá? Então, alguns exemplos de gêneros textuais que fazem parte do nosso cotidiano são eles: crônica, conto, poema, ensaio, biografia, diário, notícia, artigo de opinião, resenha, e-mail, verbete de dicionário, manifesto, bilhete e etc. Então, nós temos inúmeros tipos de gêneros textuais, tá? E nós vemos eles no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Entendendo um pouquinho sobre o que são os gêneros textuais, o que eu escolhi aqui, o gênero música, né? Através da música Medo, da compositora Pitty, tá? Então, um trechinho da música aqui que vai discorrer na visão dela, sobre a ótica dela sobre o medo. Então diz o seguinte: medo escorre entre os meus dedos. Entre os meus dedos eu lambo os dedos e saboreio o meu próprio medo. Medo de ter, medo de perder, cada um tem os seus, e todos têm alguns. Suando frio, as mãos geladas, coração dispara até sufocar. Só trememos por nós mesmos, ou por aqueles que amamos. Homem que nada teme é homem que nada ama. Então pensem um pouquinho sobre esse trecho da música da Pitty. O que ela quer dizer em relação ao medo, entre escorrer aos dedos, né? O que é saborear o próprio medo, na sua opinião? Tá? E suar frio, mão gelada, vocês já tiveram essa sensação quando estavam com medo de suar frio, as mãos ficarem geladas, o coração disparar, né? Parece até que vai sufocar. O que ela está representando nisso? E olha só que interessante, uma reflexão: o homem que nada teme é um homem que nada ama. Isso faz sentido para você? Pensando um pouquinho sobre esses trechos, eu quero deixar algumas reflexões, uns exercícios, tá? Como o locutor expõe a ideia do medo no trecho da música? Quais sentidos são utilizados para o medo? Sentidos mesmo, tá? Que a gente conversou em relação a sentir o coração palpitar, as mãos ficarem geladas e etc. Pensem um pouquinho. Qual a sensação causada por esses sentidos nos interlocutores? E que importância é dada a esse medo? Homem que nada teme é homem que nada ama. Qual é a sua opinião sobre esse trecho aqui? Tá? Então, nós começamos primeiro com o gênero textual música, representando a temática medo. E continuando aqui, nós temos uma pintura. Esse é o outro gênero textual. Sim, ele é um texto não verbal, porque não tem nada escrito, mas a imagem por si só, ela transmite uma mensagem, tá? Então, é um texto não verbal. E esse texto não verbal, que é o gênero textual pintura, O Grito de Munch, feito em 1893, analise um pouquinho essa tela, tá? O que tem a ver, o que tem de medo nessa tela, na sua opinião, tá? Olha aqui, tem um homem, como tá a face dele, que expressão ele tá, né? Ele tá demonstrando, as mãos estão posicionadas de que maneira,
As cores foram escolhidas especificamente para transmitir qual tipo de sentimento no interlocutor, na sua opinião? Esses traços aqui da pintura, né, são leves, são grosseiros. O que você pensa sobre isso, tá? E o que você pensa que o grito dialoga com o texto medo, trabalhado da música Pitty, tá? Pensem um pouquinho sobre essa tela e agora nós vamos fazer algumas reflexões, tá? Primeiro exercício, a pergunta diz: como o medo está sendo colocado, na sua opinião? E as cores escolhidas pelo pintor enfatizam esse medo? Que cores que tem lá? Lembra um pouquinho, volta, pode olhar novamente. 3. Como poderia ser descrito esse medo? Tá? Do que poderia ser esse medo? O homem está com a mão no rosto, né? Tá assim, gritando mesmo. E medo do que será? O que talvez o que tenha atrás dele, ele tenha medo? Tem um casal aqui. O que será que ele tem medo? Né? Parece que tem um abismo, um caminho a ser percorrido, tá? E a figura do homem é posta como um símbolo de medo, na sua opinião? E que medo seria esse? Tá? Então vem toda essa reflexão nessa tela, o grito. Continuando, aqui nós temos outro gênero textual trabalhado então nesta aula, é a pintura de Salvador Dalí, tá? Então é aqui a criança geopolítica observando o nascimento do homem novo. Olha essa pintura aqui. Quais são os elementos que representam o medo, né? Que é a nossa temática, que está dialogando com o grito, que está dialogando com o medo de Pitty, tá? Então vamos ver aqui, nós temos um novo mundo, uma criança pequena entre as pernas da sua mãe, se escondendo com medo de olhar esse novo mundo. Sua mãe apontando, ela está nua, ela está bem magra, ela é musculosa, que representa tudo isso, né? Aqui nós temos o globo, né? Em forma de ovo, né? E nós temos um homem aqui, que ele está saindo, ele está rompendo, né, esse ovo, como se fosse o nascimento mesmo. Pensem aqui no continente, né? Aqui nós temos uma gota de sangue. O que representa tudo isso, cada detalhe da tela? Pensem, olhem e pensem um pouquinho o que significa tudo isso, esses elementos que eu falei, tá? A partir disso, eu vou contextualizar um pouquinho sobre essa pintura, tá? Contexto histórico. Após a Segunda Guerra Mundial, imaginava-se que o mundo seria outro e que nasceria um novo homem dessa experiência traumática que é a guerra. Mas a visão de Dalí não demonstra este otimismo. A criança que assiste ao nascimento está assustada. E a mulher, que aponta para o acontecimento, a saída do homem do ovo, mundo, é ao mesmo tempo esquelética e musculosa. É uma atmosfera de ameaça e não de alegria. O ovo é o próprio mundo com uma casca mole, onde os continentes são moles e estão derretendo. Misteriosamente, a África Ocidental deixou cair uma lágrima. Há uma gota de sangue escorrendo da abertura de onde sai o homem. Tá? Então, diante desse contexto histórico, diante da imagem e diante da nossa temática, o medo, tá? Vamos pensar um pouquinho e fazer esses exercícios. Qual sentimento essa pintura passa para os seus interlocutores? Em que sentido está sendo colocado esse medo? E pode-se afirmar que os seres humanos sentem um certo medo diante do desconhecido ou diante do diferente? O que vocês acham? E por que isso acontece? Tá? Então, essa é a nossa aula, falando um pouquinho sobre diferentes gêneros textuais, com a mesma temática. Então, nós trabalhamos aqui 3 gêneros textuais, 3 obras, né? Pintura, música, e com a mesma temática, o medo. Então, eles
dialogam entre si. Por isso nós chamamos de dialogismo, ok? Por hoje é só e até a próxima.